Como já comentado, a filosofia metasimbólica representa, o surgimento dela representa uma revolução de caráter paradigmático. Então, a gente já traçou um paralelo entre a física da mecânica clássica de Newton e a física da teoria da relatividade de Einstein. Também dois paradigmas, sendo que o de Einstein foi uma verdadeira revolução em relação à teoria de Newton, ao paradigma de Newton. Mas o importante é ressaltar que essa relação entre Newton e Einstein se deu dentro do campo da física. E, nesse sentido, e aí é um grande obstáculo, é preciso que a gente entenda que a filosofia metasimbólica é uma revolução de caráter paradigmático, sim, mas não dentro do campo das ciências, mas da vida de um modo geral. E, em termos de obstáculo, o que isso representa? Representa, por exemplo, que, no caso da física, por exemplo, se você tem um filho que faz o primário, o ensino médio, depois vai para a faculdade e ele decide estudar física, ele não deixa de viver a vida a partir da perspectiva que ele aprendeu na família, ele não passa a ter uma referência paradigmática diferente. Na verdade, o que acontece, e isso é uma necessidade quando se fala em participação como membro de um determinado paradigma, seja ele científico ou não, que você seja treinado dentro daquele paradigma. Ou seja, esse filho que vai estudar física, ele vai ser treinado dentro dos paradigmas vigentes na física. Então, ele não vai estudar como ferramenta a teoria de Newton, ainda que possa em casos particulares, mas ele vai entender toda a visão da física a partir do paradigma de Einstein e outros que são vigentes. Mas, no caso da filosofia metasimbólica, nós estamos falando de um paradigma que não tem um outro de referência muito bem explicitado, ou seja, o paradigma da filosofia metasimbólica, a proposta que ela apresenta, é a primeira, na forma paradigmática, que surge principalmente nos últimos 13 mil anos. Mas isso não quer dizer que as pessoas, assim como o aluno que vai ser treinado no paradigma de Einstein, por exemplo, que nós não tenhamos um paradigma, que nós não façamos parte de um paradigma. E para que você tenha uma ideia de como isso funciona, basta pensar de que maneira você é treinado dentro do paradigma em que você vive. E isso se dá através do que na filosofia metasimbólica se chama de colapso existencial, que se dá em sequenciais, em fases sequenciais da sua vida. Então, em primeiro lugar, é a mãe, a família, os irmãos, os avós, as festas de família, você aprende a falar, depois você vai para a escola, os amigos, assim. Nesse sentido, você também é treinado dentro desse paradigma, que é o paradigma vigente no mundo, de um modo geral, mas que também tem subdivisões de acordo com credos, religiões, países, uma série de possibilidades. Num determinado nível, você tem divisões. Então, o importante é entender que, como obstáculo, o fato da revolução paradigmática se referir à vida como um todo, nós estamos colocando o seu paradigma, quem você é, em xeque. E esse é um grande obstáculo.